Está precisando elaborar uma redação com um bom embasamento? Não um mediano não, um ótimo embasamento para subir sua nota? Então eu vou te dar aí já um motivo. Um escritor, sociólogo, historiador e jornalista. Vou falar de 4 personagens? Não, é um só. Fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui com um embasamento para uma redação nota 1000. Fica aí, ok? Bom, mas antes de tudo, pessoal, esse material ele é gravado no maior capricho para vocês, elaborado aí depois de pesquisa, com aquilo que eu revejo, trabalho em aula, com bastante conteúdo aí inédito para você, de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Então vai lá, dá um joinha pra gente entender que você está gostando do vídeo. Toca o sininho cada vez que você interage com esse conteúdo. Mais alunos, mais pessoas que estão buscando o vídeo, assim como você, vai receber também essa informação. Combinado, então? Bom, sem mais enrolações, vamos estudar Sérgio Buarque de Holanda. A obra é Raízes do Brasil. Ela vem falar bastante da formação do povo brasileiro, dessa miscigenação, mas não só da questão cultural, tá? Dos hábitos, costumes, comportamento, não. Ele vem falar bastante da política também, ok? Foi escrito em 1936 e ele é dividido em 7 capítulos. Eu vou falar o nome do capítulo e 2, 3 palavras-chave para você tomar nota aí. Pegue papel e caneta na mão que você precisa sair dessa aula com alguns pontos esclarecidos para você já sair daqui e conseguir encaixar aí na sua redação, tudo bem? Vamos lá então. O primeiro capítulo é intitulado como Fronteiras da Europa. O que ele vem fazer aqui, pessoal? Ele olhou, para ele entender esse Brasil atual, ok? Essa mistura, ele olhou lá para a Europa e falou assim, bom, eu vou analisar lá. Quando ele analisou, 2 pontos importantes, tá? Ele viu que esse europeu, mais especificamente português, ele olhava para o seu dirigente político de forma muito pessoal, personalizava, ele precisava olhar para esse gestor público não como é apenas um profissional que está lá administrando, que deveria ser formado ali numa área política, numa área acadêmica, não sei, um gestor público, segurança pública, deveria conhecer daquilo e vir atuar apenas como um profissional, né? Afinal de contas, você vai estudar aí na sua carreira acadêmica para atuar naquilo, mas um político não precisa disso. Um político não precisa de formação acadêmica. Então ele olhou aquilo e falou, por que ele não precisa? Porque o português se identifica muito de forma pessoal. Ele olha para aquele dirigente político, ele precisa se identificar. Por outro ponto também, é uma obediência e uma lealdade de forma muito cega. Eu olho e eu simplesmente confio. Eu sei o dia a dia do meu administrador público, do meu presidente, do meu governador, do secretário da cultura, da saúde, do prefeito da minha região? Eu não sei necessariamente. A maioria da população não sabe o dia a dia, não está ali 24 horas do dia observando ele. Não sabe realmente. Mas eu confio e tenho uma obediência feroz nesses caras. Então tome nota aí, o personalismo e a lealdade, ok? Nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, intitulado De Trabalho e Aventura, ele vem fazer uma comparação entre o holandês e o português. Falar, olha, o português é um aventureiro. Ele chega aqui, ele tem o hábito de chegar aqui, em qualquer outro novo mundo que ele olhe, simplesmente chegar lá, retirar a riqueza e zarpar. Depois de um período ele cai fora, porque não é mais interessante para ele. Mas esse holandês não, esse holandês ele é um responsável, ele é um trabalhador, ele quer investir. Todo lugar que ele chegou ali para colonizar, ele sim batalhou e investiu a longo prazo nessa população. Então ele olha o holandês como responsável e o português como aventureiro. Okay? Bom, vamos lá. Terceiro capítulo, herança rural. O que ele fala aqui, pessoal? Ele fala assim, por que será que o Brasil demorou tanto para sair da sua sociedade escravocrata, daqueles grandes latifundiários que tinham ali um enorme, digamos, contingente humano escravo na mão? Por que ele demorou tanto? Só no século XX é que a gente realmente largou isso de mão. Afinal, foi o final do século XIX, né, a abolição da escravatura. Por que demorou tanto se a gente só foi assinar a abolição da escravatura aqui no Brasil 100 anos após a Revolução Industrial? E ainda com uma forte pressão dos ingleses. Por quê? Ele falava, é simples. O grande latifundiário, ele não queria largar aquele lucro fácil, ele precisava pagar a mão de obra? Não precisava.
Então, se eu não preciso pagar mão de obra, o meu lucro é maior. Eu não quero largar, né, deixar esse trabalho fácil para investir a longo prazo, na industrialização. Buscar mão de obra é um esforço muito grande, é olhar para muito distante. Eu não quero não, eu quero meu dinheiro agora aqui no meu bolso. É isso que eu quero, ok? Então, esse era a herança rural, que segundo ele, isso ficou aí, digamos, intrínseco, isso ficou guardado na memória do brasileiro. É assim que o brasileiro pensa até hoje. Quarto capítulo, o semeador e o ladrilhador. Qual que é a ideia? Semeador, de novo, é aquela ideia do português ali que chega só para semear, colher e depois da colheita ele cai fora. O ladrilhador já é mais ali as colônias castelhanas. Sabe aqui, América do Sul, ainda mais América Latina? Ele não, ele chega para ladrilhar, ele primeiro vai colocando o alicerce, vai organizando e estruturando essa sociedade como se fosse um ladrilho de casas, entende? Chega ali realmente para colocar aquela cerâmica para fixar. E tudo que aquele estrutura, quando ele fala de estrutura aqui, saúde, educação, segurança, logística, infraestrutura, saneamento básico, quando ele chega para instalar e ladrilhar, é algo que realmente vai fixar, é algo que realmente vai estruturar e contribuir com a sua sociedade. Então aqui era o semeador, que era o português, e o ladrilhador, que foram ali as colônias castelhanas, ok? Bom, chegamos no quinto capítulo, que ele chama de O Homem Cordial e Educado. Só que aqui, pessoal, ele faz uma ironia, tá? Primeiro vamos entender que se a gente olha alguém educado, né, você entende até uma certa admiração por essa pessoa, né? Afinal de contas, ela tem um bom tratamento para com o outro, né? Ou um tratamento polido, ou o mínimo possível de indivíduo para indivíduo. E cordial, a palavra cordial vem de coração, vem de tratar o outro de forma até afetuosa, quiçá, né? De forma até como um irmão ali, uma irmandade. Só que ele coloca isso como ironia, porque de educado e cordial o brasileiro não tem nada, segundo ele. De educado e cordial esse povo, essa gente realmente não é. Ela só o é assim, ela só trata o outro assim quando ela tem algum interesse. Quando tem algo por trás. É assim que ele olha a sociedade brasileira, é assim que ele critica, tá? É assim que ele coloca como ironia. Sexto capítulo ele vem chamar de Novos Tempos. Aqui Novos Tempos também, Novos Tempos para quem? Também é um pouco de ironia, de sarcasmo, tá? Porque ele diz que agora chegou uma elite republicana nesse Brasil do século XX industrializado e que todas as reformas que faz é sempre olhando de cima para baixo, é sempre olhando com uma prioridade para os seus interesses de uma classe elitista, de uma classe A e B, e não necessariamente olhando para os interesses de todas as classes, numa diversidade. Esses novos tempos industriais seriam novos tempos para quem? É assim que ele coloca, ok? Outro ponto importante da gente alicerçar aqui, tomar nota, é que ele fala que aqui o brasileiro deveria olhar com uma distância rigorosa para esse político, para esse administrador público, seja ele de qual região for, tá? De uma região macro, uma região mínima, tá? Ele fala que o brasileiro deveria olhar para esse gestor público de forma mais profissional, de forma mais rigorosa, sendo mais exigente, olhando para os pontos que são necessários fazer e simplesmente não aceitando que eles não sejam feitos. Isso é aquela ideia de não aceitar desculpas, não trocar favores. Ele olha bastante, pessoal, para o quanto que ficou de raízes. Olha só, raízes do Brasil. Essas raízes do comportamento da política brasileira vieram de onde e por quê? É isso que ele tenta estudar aqui, ok? E por último, capítulo não menos importante, ele vem falar de uma nova revolução. É o sétimo capítulo, quando ele fala dessa nova revolução, ele fala, olha só, essa sociedade que agora já está num republicanismo, vamos entender, né? 1902 a 1982, então ele viveu aí quase o século inteiro, o século XX, ele viveu durante 80 anos, ele observou e vivenciou bastante transformações políticas e econômicas no Brasil. Então ele olhou a sociedade e falou, ela já é república, ela já é industrializada, e cadê a impessoalidade dessa democracia? Cadê essa democracia que de fato deveria funcionar? Cadê essa democracia que de fato ela deveria olhar para todos? E eu entendo que ela fala que diz direito para todos. Haveria direito para todos sim, mas será que há acesso para todos? E aqui está um ponto de você tomar nota aí, que é digamos assim,
é uma colher de chá para você usar bastante na sua redação. O que é a diferença entre ter direito e ter acesso? Vamos supor, tá? Eu, Kelly, resido aí numa comunidade, numa favela de São Paulo, tudo bem? Até eu chegar na minha escola, eu preciso andar lá quase 30 minutos a pé. Eu não tenho ninguém que me leve, eu tenho 8, 9 anos, minha mãe precisa trabalhar para colocar comida na mesa, de repente ela é mãe solteira, eu não tenho irmão, ou meu irmão é um neném ainda, então tudo bem. Tem escola para eu ir? Tem. Tem vaga para eu acessar a escola? Até tem, mas como que é a minha acessibilidade para a escola? 30 minutos, de repente, indo sozinha, não tem ninguém para me acompanhar, ainda tendo uma criança para cuidar, sendo que eu sou outra infante ainda, outra criança. Será que minha vida comparada, de repente, a Joaninha, que tem uma empregada doméstica para ir para levar, que os pais trabalham, chegam cedo em casa, será que é o mesmo acesso à educação? É isso que ele coloca, ok? E claro, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou ler aqui na minha colinha um trecho desse último capítulo para você entender aí o nível dessa impessoalidade da democracia que ele fala, tá? Do quanto que a gente realmente deveria levar a democracia a sério. Ela deveria ser democracia de forma impessoal, sabe? Para Kelly deveria ser a mesma democracia que para aquela Joaninha. Fez sentido? Então vamos lá para a leitura. As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômenos correntes em toda a história da América do Sul. Outros serviam do lema liberdade, ainda mais prestigioso, ao mesmo passo em que procuravam consolidar o nome dele, um poder positivamente ditatorial e despótico. Percebe que ele faz ali uma crítica, um sarcasmo? Deveria ser, mas não é. É uma democracia velada. É uma democracia que ela é de fachada. Ela existe no papel, mas na realidade, no dia a dia da Chiquinha, da Joaninha, da Kelly, de qualquer indivíduo do Brasil, ela é muito diferente. Seja para, digamos, beneficiar poucos e tirar ou dizer que teria a muitos. Pessoal, por hoje é isso. Obrigada pela aula de hoje, obrigada pelo seu tempo. Deixa aqui nos comentários, quero saber se você já conhecia o Sérgio Buarque de Holanda, se você não conhecia, se isso te trouxe algum radar, algum insight, qual palavra-chave você sai daqui, tome nota aí. Por último, aquela cereja do bolo eu quero deixar aqui na aula. Ele fala de minoria social, ele fala de pessoas que não têm acesso, ele fala de educação, ele fala de tecnologia, porque a Revolução Industrial chegou de forma muito tardia, que por interesse de uns latifundiários. E por último, não menos importante, ele está falando de sustentabilidade, né? Porque esse meio ambiente ele foi bastante devastado e muito pouco reflorestado. Ele foi muito, digamos, sugado e pouco reinvestido, tá bom? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.